Uma das últimas entrevistas do Bolsonaro foi antes do debate lá da sexta-feira do segundo turno. Ele foi entrevistado por um podcast famoso aí, que eu não lembro o nome, mas o cara perguntou ele assim, e essa questão da censura, não sei o que, pois é, eu avisei lá atrás, foi crescendo, prendeu um, prendeu outro, e não sei o que, eu achei que ia dar nisso. Aí depois perguntaram a ele sobre a questão da pandemia, eu avisei também que o lockdown ia ser ruim, eu avisei também que o remédio lá, que a gente não pode falar que está no YouTube, ajudava no combate ao vírus, não sei o que, eu avisei, ou seja, ele acha que ele foi eleito, não foi para tomar ações objetivas, ele foi eleito para ficar, tipo, comentando, avisando, como se fosse um cara desse aqui, que a gente está aqui no bairro do Costa Azul, se a gente olhar para baixo, tem um transeunte ali falando de futebol, de política, comentando alguma besteira lá, e ele acha que foi isso aí, ele acha que ele está no boteco falando, eu falei, não sei o que. Ou seja, o cara não teve em nenhum momento a noção de que ele era o presidente, que ele era o mandatário da nação. Deixa o Bolsonaro em paz, viu, Não tem como deixar em paz, sabe por quê, Timóteo? Porque nós estamos numa situação que é decorrente da inoperância dele e nós não vamos sair dessa situação nunca, ou melhor, nós nunca vamos nem ter a possibilidade de iniciar uma reação enquanto ele ainda continuar sendo a principal e única opção das pessoas e continuar com o mesmo discurso, com a mesma linha, com essa mesma interpretação de 4 linhas, de frouxidão, porque se ele for realmente mudar, voltar a ser, ou pelo menos encarnar aquilo que parecia ser lá na pré-campanha, lá em 2014, 2015, né, aquele discurso que ele fazia, aí realmente seria diferente. Mas a gente está numa prisão realmente, porque são milhões e milhões de pessoas. Se a gente pegar aqui o nosso público aqui da rádio, 99% idolatra o Bolsonaro ainda, como se realmente o cara fosse o exemplo máximo da coragem, da bravura. Mas ele é. Não, ao contrário, tipo, ao contrário, foi o exemplo da frouxidão, né? O exemplo da ausência de testosterona que um homem deve ter, básica, né? Mas você colocar isso na cabeça de alguém, e a maioria dos homens que estão nos assistindo aí, hoje tem cabeça que trabalha no polo feminino, ou seja, só consegue compreender as coisas com base na emoção, perder por completo a racionalidade, é difícil. Você vê homens de 60, 70 anos, às vezes avós, que se comportam como fêmeas, quando você fala do Bolsonaro, dá chilique, você tá ficando doido, não sei o quê. Não usam argumentos racionais, não consegue, você está falando de forma clara, objetiva, ele dá chilique, acha que você está falando mal do sujeito, e na verdade esse comportamento é um comportamento típico feminino, né? Feminino. Então, quando o sujeito acha o Bolsonaro muito corajoso, ele faz isso, sabe por quê? Porque ele, se colocando no lugar do Bolsonaro, ele sabe que ele não teria coragem de fazer o que o Bolsonaro fez, às vezes nem de bravatear contra a Globo, por exemplo, né? Então, quando você pega as estatísticas de queda de testosterona, por exemplo, não estou falando nada demais não, Timóteo. Quem é que mede a sua testosterona? Né? Quem é que mede para saber se está no nível adequado com a sua idade? Se você comparar com os anos anteriores, a queda é drástica. Então, muitos desses supostos patriotas são verdadeiras fêmeas sentimentais, né? Esta que é a grande realidade. Eu estou falando de pessoas que nos acompanham aqui, né? E realmente eu vi isso é lamentável, né? Isso é uma constatação e as pessoas não querem a verdade, as pessoas fogem da verdade como o diabo foge da cruz, porque a verdade parece que é dura e cruel e muita gente realmente deixou de acompanhar até futebol, deixou outros entretenimentos e passou a ter como fonte de entretenimento principal Mas isso acabou, e de vida essa lógica.